Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 23/9/2021 e estamos aqui para mais um seminário integrado, Atsaburo Massuda. Os seminários integrados, na verdade, são uma disciplina obrigatória, né, do Programa de Mestrado Profissional em Educação, Gestão e Difusão em Biociências, e um seminário pleno do Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo Demez, assim como os seminários Antônio Luiz Viana, né, que tem uma conexão forte com o programa de pós-graduação em Química Biológica. Nos seminários integrados, os coordenadores são os professores Isabela Ramos e Danilo Oliveira, que estão aqui conosco. A professora Isabela Ramos me pediu que a gente apresentasse a nossa palestrante hoje, né, a professora Denise Freire, da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação. Então, a gente já quer agradecer muito a participação, a presença da professora Denise, inclusive porque a gente sabe, né, a gente está com todo mundo aqui na universidade, com uma agenda muito complicada, mas imagina a agenda dos pró-reitores, né? Então, a gente viu também uma generosidade da professora Denise Freire em aceitar esse convite e encaixar os seminários na agenda dela. Queria também registrar aqui a participação do professor emérito também, né, do nosso instituto, Atsaburo Massuda, né? Os seminários têm o nome dele e a gente tem a honra também de ter a presença do professor Atsaburo Massuda hoje aqui. Como vocês estão percebendo, a gente tem 2 intérpretes de Libras, né, que estarão conosco até o final desse seminário. E qualquer dúvida, a gente pede também que vocês coloquem no chat. Eu vou, em nome dos professores Isabela Ramos e Danilo Oliveira, apresentar a professora Denise Freire, e aí depois a gente prossegue, eles dois coordenam aí a apresentação e depois as perguntas, tá bom? A professora Denise Freire, né, como muitos sabem aqui, é pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e inovação da UFRJ. Ela é professora titular do Instituto de Química, do Departamento de Bioquímica, e é coordenadora do Laboratório de Biotecnologia Microbiana, do LABIM. A professora Denise atuou como membro do CA de Biotecnologia do CNPq, ela coordenou o programa de pós-graduação e bioquímica, foi no período de 2003 a 2016, e nesse momento o programa, inclusive, ele subiu, né, e teve uma avaliação que passou de 4 para 6, então acho que é bem bacana essa experiência da professora Denise como coordenadora na pós-graduação. Ela é docente permanente nos cursos de pós-graduação em Bioquímica e Ciências de Alimentos, né, do IQ, da UFRJ, é pesquisadora 1B do CNPq e ela também é cientista do nosso estado, né, pela FAPERJ. A professora Denise atua na área de bioprocessos, isso já tem bastante tempo, cerca de 34 anos. Os temas principais são produção e utilização de lipases de vegetais e microbianas, produção e utilização de proteases microbianas, aproveitamento de resíduos e coprodutos industriais, tratamento biológico, enzimático de efluentes, produção e utilização de biosurfactantes. Ela possui uma competência reconhecida, né, pelos pesquisadores da área em aspectos relacionados à produção de enzimas, com ênfase na produção e utilização de lipases e biotensoativos. Ela tem índice H bastante expressivo, 61, e tem uma visibilidade bastante grande se a gente olhar as principais bases, né, a Google Scholar, os Scopus. Então ela também tem uma experiência marcante como pesquisadora e revisora. Não sei se todos sabem, mas a professora Denise ela foi incluída na lista de pesquisadores mais influentes do mundo em 2019, e acho que muitos receberam essa lista, né? Então tem alguns professores, pesquisadores brasileiros, e a professora Denise faz parte, e essa lista foi publicada pela PLOS Biology, né? Novamente, a gente teve em algum momento, alguns de nós, contato com essa lista. Já estou terminando. A professora Denise ela ganhou 36
fez prêmios acadêmicos, né, ao longo da carreira, ela tem várias publicações em periódicos internacionais, capítulos de livro, e ela orientou várias dissertações de mestrado e doutorado, né? Só para a gente ter uma ideia dessa experiência, foram 49 dissertações de mestrado e 40 de doutorado. Ela também, naturalmente, com essa experiência, ela atua como consultora para a FAPERJ, FAPESP, FAPEMIG, CAP, CNPq, e também para internacionais, por exemplo, como a National Science Foundation. Ela é líder de 2 grupos de pesquisa no CNPq e tem bastante experiência com parcerias também. Alguém está com o áudio ligado. Tem bastante experiência em parceria com a indústria, tem projetos, por exemplo, com a Ambev, com a Petrobras, com a Agropalma e com a L'Oréal, né? E nos âmbitos desses projetos, a professora formou e ainda atua na formação de recursos humanos para a indústria e para a inovação. Então, agradecemos muito novamente a participação da professora Denise Freire, e gostaríamos agora de contar um pouco com a contribuição dela para falar sobre a pós-graduação nesse período de pandemia, né? Todo mundo aqui sabe que não só para o UFRJ, mas para as instituições no Brasil e no mundo vem sendo bastante desafiador, e ela particularmente vem experimentando isso, né, esse período todo, e vai compartilhar um pouco sobre essa trajetória como pró-reitora nesse período de pandemia na pós-graduação. Então, mais uma vez, muito obrigada, Denise, e agora deixo aí com você, e depois com os meus colegas Isabela Ramos e Denise e Danilo Oliveira. Compartilhar, posso, Sônia? Pode sim. Vamos lá. Todos vendo? Uhum. Então, tá ótimo. Gente, boa tarde a todos, né, a todas. Obrigada, Sônia, pela apresentação, obrigado pelo convite, né? Agradeço também ao Danilo e à Isabela. Eu estive aqui nessa mesma casa presencialmente há cerca de 10 ou 15 anos, acho que 10 anos, para falar de pesquisa, quer dizer, de uma das minhas linhas de pesquisa. Foi muito gratificante, né? Eu sempre falo que eu gosto de botar os meus 2 chapéus, o meu chapéu de pesquisadora e o meu chapéu de pró-reitora, né? Eu vou confessar a vocês que eu gosto muito do meu chapéu de pesquisadora, mas que eu estou, digamos assim, enfrentando o desafio, né, de coordenar a pós-graduação e a pesquisa na UFRJ, e principalmente durante a pandemia, né? Então, eu sou Denise, né, e eu vou dizer, a primeira coisa que eu gosto de dizer, né, quando eu começo a apresentação para falar da pró-reitoria, que são 8 meses presenciais, a gente entrou em metade de 2019, e 1 ano e 6 meses de pandemia. Então, a gente passou mais tempo, digamos assim, na pandemia, no remoto, do que no presencial. Isso, por si só, já foi um grande desafio, foi um grande, enorme desafio, e eu diria que a gente só passou, e a gente está passando por esse período, por 2 motivos, né? Na nossa casa, por causa da família e dos amigos, né, que a gente tem, e aqui na pró-reitoria, por conta dos meus amigos também e da minha equipe. Então, eu gosto sempre de trazer, né, porque eu acho que tudo que a gente fez na pró-reitoria, a gente fez em equipe, e aí eu gostaria de apresentar a vocês as 3 pessoas que são core central aí na minha equipe, que é o professor José Luiz, que é superintendente de pesquisa, ele é professor da COP, a Marília, que é superintendente administrativa, que está na PR2 há muito tempo, e ela é um braço direito e esquerdo aí de todos nós, né? E a professora Ariane Roder, que é professora da COPIAD e que é superintendente de pesquisa também, e que nós 3 temos trabalhado em conjunto como uma equipe, né, que está funcionando muito bem, e que, graças a essa equipe, a essa família que se juntou, a gente conseguiu fazer tanta coisa durante a pandemia. Bom, tem aqui a foto, né, dos que me mandaram, de algumas pessoas da equipe da pró-reitoria, a Andréia, né, do print, que tem tocado o print com maestria, a Renata da DINAC, aqui a Gisele e a Nelly, da divisão de ensino, que sempre respondem a todos da melhor maneira possível. Tá? Então, eu agradeço também ao Júlio, a toda a equipe da PR2, pelo trabalho, né, e pela formação de uma equipe sólida, né, e que realmente trabalha.
né? A PR2 é uma equipe maravilhosa. Eu gostaria também de deixar claro aqui que muitos do trabalho da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ela é fundamentada na atuação do CEPEG. Tá? O CEPEG é um conselho, digamos assim, que eu costumo de chamar que é um conselho quase uma família, porque o pessoal que está no CEPEG trabalha pela UFRJ incansavelmente, pela pós-graduação. A gente pode ver aí, só em 2019, quanto de resoluções foram lançadas. Eu digo assim, uma das resoluções assim, que eu faço assim, questão de colocar, de ressaltar, foi a resolução sobre as normas operacionais da Câmara Técnica de Ética e Pesquisa, a CETEP, que é coordenado pela professora Sônia, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e agora, né, Sônia, a gente está divulgando, finalmente, as diretrizes da CETEP, né, que agora é uma Câmara que está ligada ao CEPEG. Tá? Assim que a pandemia começou, o CEPEG já começou a se movimentar e a gente conseguiu, então, fazer várias resoluções para dar conta do ensino, da defesa de tese, de tudo remoto que aconteceu. Né? Então, a gente praticamente passou aí o ano de 2020 gerando resoluções para dar conta desse período de excepcionalidade e conseguimos também, né, durante esse período, a gente começou a trabalhar também com alguma coisa do retorno gradual às atividades presenciais, principalmente, né, em relação a alguns cursos, como a medicina e como a odontologia, que prestam um serviço social muito grande e que necessitam ser presenciais. Então, a gente discutiu isso também, né, e vem discutindo muitas coisas no CEPEG. Então, assim, a gente tem agora, em 2021, a gente já fez também outras resoluções, outras 5 resoluções nesse período, e eu dou destaque aqui a 2 resoluções que são muito importantes, que elas pautam, elas fundamentam o que a gente vai fazer depois em relação à cotutela nacional. A gente está pensando em fazer um PROCAD interno, eu vou falar um pouquinho disso depois, e a cotutela múltipla, para dar conta também dos projetos de internacionalização e multitutelas internacionais. Então, assim, o CEPEG tem trabalhado muito, né? A gente está trabalhando agora na resolução do doutorado profissional, na mudança da 01 de 2016, que eu costumo dizer que é a constituição da pós-graduação na UFRJ, mas ela tem que ser modificada em alguns pontos, e a gente está discutindo isso, inclusive com os coordenadores de pós. Ações afirmativas, né? E temos um GT de ações afirmativas que está discutindo com os coordenadores de pós-graduação como será essa nova resolução, e a volta gradual, né, na ampliação da 11 de 2020. Bom, na pós-graduação, a gente tem feito uma comunicação muito intensa com os coordenadores de pós, né? Eu acho que os coordenadores de pós são um pouco a nossa base, né? E a gente tem conversado muito. Então, desde 2019, quando a gente entrou logo, a gente começou a fazer um workshop dos programas de pós-graduação para tentar conversar frente aos novos desafios da CAPES na época, a autoavaliação, a avaliação multidimensional. A gente conversou, então, chamamos para conversar também vários membros do CTC da CAPES, como o Paulo, do Quadros Periódicos, o Adriano, e aí eles vieram trazer as suas experiências e a discussão bem profícua com os coordenadores de pós-graduação. Também, qualquer resolução que a gente procura no CEPEG, que a gente está fazendo no CEPEG, a gente procura conversar com a nossa base, com os coordenadores de pós. A gente conversou, antes de lançar a resolução do Lato Sensu, a nova resolução do Lato Sensu, a gente conversou bastante com os coordenadores de Lato Sensu, fizemos algumas reuniões com eles, tá? Fizemos outros encontros com os coordenadores 1 e 2, fizemos 2 encontros com os coordenadores ainda esse ano, para discutir algumas resoluções que estão sendo, digamos assim, gestadas no CEPEG. Né? Fizemos alguns encontros coletivos e palestras. Bom, em termos de internacionalização, os dados aqui do PRINT, o PRINT foi um projeto de internacionalização construído na gestão anterior, né? E a gente consolidou ele, criamos uma comissão técnica do PRINT, para apoiar e planejar, e estamos nos aproximando cada vez mais da divisão de relações internacionais. Né? Criamos o site do PRINT, que já está ativo, e estamos criando um sistema de coleta de dados sobre a internacionalização da UFRJ para facilitar o preenchimento, né, do relatório do PRINT, que é um tanto ao quanto complexo. Né? Então, assim, em 2019, a gente quase que praticamente
deu conta de todas as bolsas, conseguimos implementar praticamente todas as bolsas, com exceção de algumas, né? Mas em 2020, infelizmente, isso caiu bastante, é óbvio, por conta da pandemia, né? Até 2021 aí também estamos ainda quer dizer, não estamos com quase nenhuma bolsa aplicada, mas provavelmente assim, na segunda metade do ano já teremos aí uma boa possibilidade de utilização desses recursos do PRIT. Bom, temos pensado, em termos de pós-graduação, né, de fazer uma política de apoio e acompanhamento de egressos, isso é muito importante, a gente está tentando construir um sistema com o apoio do Parque Tecnológico, para a gente poder, então, entender aonde vão nossos egressos. Essa é uma preocupação tanto da pós quanto da graduação, inclusive para a gente observar como que está o mercado em relação à formação da UFRJ, né? Temos incentivado a corpo de dupla titulação e cotutela. Aí eu coloco aí que está sendo gestionado aqui, né, na pró-reitoria, né, o PROCAD, que a gente chama de PROCAD interno, que a gente está agora conversando com a CAPES para tentar regulamentar esse PROCAD. Qual é a história do PROCAD interno? Qual é a ideia do PROCAD interno? É fazer como o PROCAD normal, só que internamente, ou seja, que os cursos 3 e 4 eles possam estar junto com os cursos 6 e 7 em clusters, né? em ações conjuntas, e que os alunos possam ser partilhados, inclusive entre os 2 programas ou 3 programas. Então, a ideia é tentar regulamentar isso na CAPES, porque a gente tem isso regulamentado no Conselho Nacional de Educação, porém, a gente não tem isso na CAPES, inclusive frente à plataforma Sucupira, né? E aí a gente está fazendo essas ações, tá junto com os PPGs, né? E o CEPEG. Né? Então, tentando acompanhar e assessorar também os cursos 3 e 4, que estão em dificuldade, né? E conseguimos implementar aí, em 2021, o projeto CAPES-FAPERJ para grupos emergentes. A gente está, então, tentando agora implementar bolsas e custeio, com uma certa dificuldade, nós estamos tentando. Conseguimos aí ajudar o programa de saúde materno-infantil, artes da cena, dança, design, geociências e nanobiosistemas. Bom, em termos administrativos, Marília tem feito milagre, né? A gente tem conseguido colocar quase tudo no SEI, né? E fizemos várias reuniões com o CIARC. Então, a Marília, assim, o pessoal da parte administrativa conseguiu fazer realmente milagre nesse tempo, conseguiu colocar praticamente todos os nossos processos no SEI, tá? E a gente tem sofrido um bocado, né, para atender a demanda do Ministério Público e do contencioso da Procuradoria e também da CGU, relativo aos diplomas estrangeiros que foram emitidos pela UFRJ e que estão sendo questionados, né? Então, esses diplomas são cerca de 560 diplomas, muitos de universidades do Mercosul, basicamente, muito majoritariamente em relação ao Paraguai, e a gente está tendo problemas sérios, né, do contencioso, na Justiça e no Ministério Público por conta disso. Então, vocês terem uma ideia, a gente está... A pobre da Marília recebe, eu acho que ela responde, né? Nós respondemos aí quase que 5 a 6 mandatos judiciais por semana em relação a isso, né? Então, a gente continua trabalhando, vamos dizer, na organização administrativa. A Marília aí está sempre conversando com o pessoal das divisões, né? E ela está participando também de um trabalho de reorganização do PQI. Tá? O PQI está stand-by, eu acho que muito por conta do antigo PQI não ser viável do ponto de vista econômico, então a gente está tentando reestruturar ele para relançá-lo em outras bases, né? Bom, eu gosto muito de falar da iniciação científica, porque a iniciação científica foi uma conquista, né, dessa gestão. A gente conseguiu há muito tempo, a gente não conseguia, e eu vou mostrar os dados que mostram muito isso. Nós obtivemos notas máximas em todos os quesitos do PIBIC.
né? Tiramos 10 em todos os quesitos e o número de bolsas do PIBIC passou de 758 para 999 no ano de 2020. A gente teve um aumento de 32%, um fato inédito nos últimos 12 anos, graças ao relatório impecável feito pela Comissão PIBIC e principalmente coordenado pela professora Márcia Serioli, né, lá da matemática. Bom, conseguimos aumentar o PIBIT de 69 para 79 bolsas no CNPq e agora, recentemente, em 2021, conseguimos 125 bolsas, mais 125 bolsas PIBIT, quer dizer, de desenvolvimento tecnológico e inovação, em cooperação com o Parque Tecnológico. Então, assim, a gente está aumentando bastante as bolsas PIBIT, né? Fizemos pela primeira vez no CNPq o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas, o PIBIC-AF, e recebemos apenas 5 bolsas nessa modalidade, mas era a primeira vez que a gente aplicava, e a ideia é que no ano que vem, a gente consiga aí aumentar bastante esse número de bolsas. Também aumentamos o número de bolsas do PIBIC ensino médio, tá? E aí eu vou mostrar rapidamente um gráfico para vocês que eu adoro, que é esse somatório, né, das bolsas PIBIC, né, do CNPq e da UFRJ, estamos todos somados, e aí a gente chegou aí em 2021 a 2.203 bolsas de iniciação científica, tecnológica e industrial, né? E aí a gente olha aqui nesse bolo, né, nessa pizza, a gente observa, né, que agora a gente está praticamente nos metade do PIBIC e UFRJ com o PIBIC CNPq, né? A UFRJ deu a sua contrapartida, quando a gente conseguiu aumentar as bolsas do CNPq, a UFRJ deu essa contrapartida também, apesar das dificuldades financeiras, o que foi bem interessante, e o PIBIC deu para a gente também o PIBIT, né? A Iniciação Científica Tecnológica, e a gente conseguiu agora um aumento dessas bolsas, tá? Deixa eu passar aqui que eu estou pronto. O aumento dessas bolsas aí para 125, então a gente espera que ano que vem o CNPq nos dê, digamos assim, também uma contrapartida maior de bolsas PIBIT, né? Aqui estão as outras bolsas, são 121 bolsas, dessas 116 de ensino médio e 5 de ações afirmativas. Muito bem. Nós reativamos, após 7 anos, né, de não ter, o Programa de Apoio a Docente Recém-Doutor Antônio Luiz Viana, o ALVE, né, chamado de ALVE 2020. Ele está sendo ainda implementado na Fundação Coptec. Nós conseguimos 50 projetos e 68 bolsas de iniciação científica concedida a esses recém-doutores, que foi distribuído, foram 145 aplicações, a gente conseguiu, então, 50 bolsas, e essas aplicações foram feitas aí com o CT, depois o CCS, o CLA, o CFCH, o CCNN, o CCJE, todos os campos, praticamente, da UFRJ, participaram aí desse edital. E a gente contemplou essas propostas, a maioria dos docentes conseguiu as 2 bolsas de iniciação científica que estão sendo implementadas agora, tá? Em termos de pesquisa, a gente continua, quer dizer, apoiou a submissão de todos os projetos institucionais da chamada pública da FINEP. Então, a primeira foi a implantação da infraestrutura física de laboratórios de biotese de nível de segurança 3, o NB3, né? O PROINFRA a gente está fazendo com quase todos, assessorando aí todos os pesquisadores na área do PROINFRA, e a gente conseguiu esse ano, na chamada MAIDAI do CNPq, de bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica com empresas, a gente conseguiu implementar aí os projetos de mestrado, de doutorado e iniciação científica, né, com as empresas de base tecnológica, inclusive várias delas oriundas de alunos da UFRJ. Bom, elaboramos durante a pandemia, até por necessidade externa, existia uma demanda muito grande, né, de projetos da UFRJ no combate à Covid, e a gente fez, então, um catálogo de projetos, esse catálogo ele está na página da PR2, e você tem aí 123 ações que estão em curso, tá, na UFRJ de combate à Covid. E é impressionante porque esse catálogo mostra a diversidade que a gente tem na UFRJ. Porque você tem aí trabalhos de projetos de pesquisa que vão desde planejamento racional de protótipos antivirais, vacinas, biosensores, até
análise de impacto das políticas públicas sobre a Covid, sensores. Então, assim, realmente esse catálogo é fantástico, você olha e vê a diversidade e a maravilhosa atuação que a UFRJ possui no âmbito da pesquisa. Tá? A gente tem também fizemos aí durante esse tempo outras ações de apoio com aporte de recursos externos, né? E aí eu considero que eu falo sempre que a biodiversidade e acesso ao patrimônio genético foi a criação dessa coordenação, ela foi muito importante, né? Para apoiar e regularizar o FRJ no cadastramento do CISDEM, e aí eu parabenizo aí o professor Danilo e o professor Matheus, né? Que estão levando aí o CISGEM, né? E a biodiversidade acesso ao patrimônio genético. Recentemente, eles fizeram um evento aí que foi um sucesso, né? Que foi apoiado pelo Print, que foi o workshop sobre acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, implicações nas pesquisas científicas e tecnológicas no Brasil e também implicações na internacionalização nos nossos programas de pós-graduação. Né? Bom, a gente fez uma campanha, isso foi uma coisa bem legal, a gente resolveu, então, fazer uma campanha de cadastramento de laboratórios da UFRJ. Essa campanha ela ainda está aberta, é possível cadastrar laboratórios na UFRJ, aí eu estou falando laboratórios no mais amplo, não são laboratórios só molhados, não são laboratórios só na área física, são laboratórios também em outras áreas, na área das imunidades, em todas as áreas. Então, a gente tem cadastramento desses laboratórios agora, são 1.456, se não me engano o número, laboratórios cadastrados nas diversas áreas do conhecimento, e a gente cadastrou esse laboratório e, em cooperação com o CNPq, quer dizer, com a base de dados do CNPq, a gente desenvolveu um sistema que a gente chama de Conecta UFRJ. Antes era chamado de Ágora, mas a gente não pôde pôr esse nome, e fizemos, então, o sistema Conecta. Esse sistema, a ideia do Conecta é que todas as pesquisas dos laboratórios de toda a UFRJ, eles possam ser identificados, tanto pelo público interno quanto externo, para poder desenvolver parcerias e aumentar a nossa divulgação científica. Então, esse é o site, né? Essa é a página do Conecta, né? E o Conecta, a ideia é que a gente se conheça melhor internamente e que o público externo também nos conheça. Então, essa ideia do Conecta, a gente teve alguns problemas de conectividade por conta do CNPq, que a gente acessa a plataforma do CNPq, então, quando a plataforma do CNPq deu problema, a gente teve alguns problemas de acesso, mas os nossos dados dos laboratórios estão ainda ali, e a gente agora voltou, então, a acessar novamente a base de dados do Lattes, do CNPq. Tá? Bom, a gente fez alguns projetos que tiveram que ser interrompidos por conta que esses projetos eram presenciais. O projeto na Universidade na Praça, chamado de Toca o Quê, era feito com a escola de música e com o pessoal do design, mas ele teve que ser interrompido porque a ideia era tocar esse projeto em praças, em ambientes públicos, isso não foi possível. Começamos a negociar com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Rio de Janeiro para integrar essa divulgação científica no Estado, com a UERJ, com a Fiocruz, né? E eu acho que foi muito importante a gente ter a aquisição do SciVal, da Elsevier. Esse software ele é muito bom, ele foi requisitado por vários programas de pós-graduação e ele é uma base de dados muito boa e muito interessante para você ver o diagnóstico e conseguir enxergar a nossa pós-graduação em relação ao mundo, em relação a diversas áreas do conhecimento. É um software bem interessante e que todos têm acesso, todos, alunos e professores que quiserem têm acesso ao SciVal. Eu mandei e-mail no início dizendo como acessar o SciVal, muitos não devem ter lido o e-mail, então eu faço aqui um apelo para que usem muito essas plataformas, para a gente entender, inclusive, poder entender que se a gente vai, ano que vem, fazer a renovação do contrato com a SciVal. Outra coisa assim, que foi muito legal, que eu acho que vale a pena comentar, foi a criação do GID, né, do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho. Esse GID ele já existe, né, na Unicamp, na USP, e ele consegue, a ideia é ele conseguir dar conta dos rankings, tá? Mas é porque os rankings voltaram para a PR2 no final de 2020, né?
Então, o GID ele é coordenado aí com maestria pela professora Daniela Uziel, da Faculdade de Farmácia, e a ideia é, a gente percebeu que o desempenho da UFRJ nos rankings, ele não somente depende da performance real da UFRJ, mas do preenchimento que você faz. E na época de preencher os rankings é uma verdadeira loucura, você fica ligando para poder... São informações dispersas, são informações nem sempre tão fidedignas, então a ideia da criação do GIG é viabilizar um acesso perene e automatizado às fontes de dados, minimizando essa necessidade de consultas periódicas. Então, a ideia do GID é transformar o UFRJ num banco de dados que possa ser enxergado. O UFRJ em números. Então, eu quero saber quantos projetos você teve em 2020, você vai entrar lá, quantas publicações... Então, a ideia é essa. É claro que isso é um desafio, tá? Eu estou falando do futuro, mas para isso a gente precisa, né, investir, digamos assim, porque atualmente o GID é composto de professores voluntários, eu digo professores que têm amor pela UFRJ e 4 estagiários. A gente está tentando tocar isso com essa situação, né? Então, a gente pretende, eu acho que a UFRJ tem que institucionalizar esse escritório, para você poder ter o acesso a esses dados e as informações precisas, porque isso gera recomendações para melhorar o nosso desempenho. E também a gente pode atuar em conjunto com outras instâncias. Por exemplo, estamos atuando com a comissão da PR2, que é composta pela professora Maria Luísa e pelo professor Cláudio Miceli. Bom, continuamos fazendo, então, integração e aperfeiçoamento, tentando fazer do sistema PIBIC. Aí eu vou depois falar um pouco, né? A gente está tendo sérios problemas, né, com o sistema PIBIC, inclusive com o CNPq, eu vou falar. Tá? Eu acho que tem o microfone ligado, tem uma criança lindinha falando. Desculpa. Tudo bem. Bom, vamos incentivar e constituir parcerias internacionais. A ideia é tornar o ALV um projeto institucional e anual, todo ano você tem que ter. Há uma demanda muito grande para os recém-doutores, né, pelos docentes recém-doutores, por essa, digamos assim, essa demanda, né, de você ter um primeiro financiamento em projetos de pesquisa, independente dos laboratórios, né, dos laboratórios, não, dos orientadores, digamos assim, ou dos seus laboratórios de origem. Estamos fazendo isso, a ideia do conjunto de laboratórios do Conecta é tentar fazer clusters temáticos de pesquisa, isso é uma ação que a gente está tentando fazer, vamos começar a fazer, a Ariane está tentando fazer, então, a construção de laboratórios institucionais integrados, né? Estamos tentando aperfeiçoar o sistema Conecta, aí para a gente poder lançar dados ou coletar dados da CAPES, né, da plataforma Sucupira, que a plataforma Sucupira é maravilhosa, assim, em termos de dados, de todas as pós-graduações do Brasil. Então, a ideia é essa, a gente conseguir. E estamos tentando fomentar pesquisas em Smart City, tá? Para aplicá-las na própria UFRJ em articulação com o plano diretor. Bom, gosto de falar da GICTAC, porque a GICTAC desse ano ela foi feita numa edição especial por demanda do CNPq, era necessário fazer a GICTAC para a gente manter as bolsas, e a GICTAC foi um sucesso, nós tivemos 17.911 participantes, inclusive por conta disso a plataforma caiu, né, diversas vezes, 4.281 trabalhos inscritos, 9.765 autores, avaliadores e convidados. E foram 69 organizadores. Então, a GICTAC foi digamos assim, um grande desafio da PR2, né? E a gente tocou esse projeto, foi muito, muito legal, apesar da gente ter tido assim, algumas baixas ao final, né? Como o burnout de uma das nossas queridas funcionárias, mas a gente teve, assim, foi um sucesso, eu diria assim, o evento foi muito legal, né? E aí, a política de inovação, que eu posso dizer, a gente tentou construir, conversar com o Parque Tecnológico, com as várias ecossistemas de inovação da UFRJ, e a gente construiu, né, aí em 27/5 foi aprovada, a gente construiu no ano de 2020, e foi aprovada em 2021 no Consune, a nossa política de inovação da UFRJ. Né? Essa política de inovação ela deveria ter sido construída há mais de 10 anos, porém ela não foi, e coube à gestão da Denise, então, da Denise, que eu digo, Denise Pires de Carvalho, me coube, né? Ela me colocou essa incumbência de aprovar a política de inovação da UFRJ, o que a gente fez, né? Recentemente, a gente
tem um novo comitê de inovação com participantes dos diversos centros, e a ideia é construir as resoluções específicas para a gente conseguir regulamentar esta PI. Tá? Bom, a gente conseguiu constituir alguns Inovas já existia, que é o Inova CCS, ele era bem antigo, ele já existe, ele comanda várias ações de inovação aqui na UFRJ, no CCS, e ele é, inclusive, coordenado pela professora Daniela também, o Ziel. Criamos, logo depois, o Inova CCMN, o Inova CLA, o Inova Caxias e o Inova CCJE. Né? A ideia é os entes descentralizados desse ecossistema, porque a inovação ela vem dos centros, né? Para, então, a inovação central, para a agência de inovação. Né? E, em termos de inovação social, a Ariane toca um projeto belíssimo, que é o projeto Fundo Mano a Mano, que é um projeto em parceria com a ONG A Choca, e ela tem como objetivo fortalecer negócios de empreendedoras e empreendedores de comunidades e periferias da região metropolitana do Rio de Janeiro. Como estratégia, a ideia era mitigar os efeitos, os impactos desses negócios que foram causados pela pandemia do pós-Covid. A Ariane já está na formação da segunda turma, né? É emocionante ver os novos empreendedores dos fundos, né? Fazendo essa articulação entre pesquisa e extensão, é muito interessante. A ideia seria aumentar ou escalonar, digamos assim, esse projeto. Né? Então, a gente continua tentando, aí, em conjunto com a reitoria, agora, porque a agência de inovação ela está ligada à reitoria, não mais à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. A gente tem tentado realizar vários eventos, né? Estamos fazendo agora um projeto da FAPERJ chamado de Esteira de Inovação, que é justamente para a gente conseguir articular todos esses entes, que eles já existem há muito tempo, mas eles não conversam muito entre si. Né? Escalonar o plano mano a mano para atender um número maior de empreendedores. A gente quer fomentar disciplinas e cursos transversais nessa área, né? E começar a elaborar pelo Comitê de Inovações as resoluções complementares para dar conta de várias coisas, como compartilhamento de laboratórios, participação de professores e empresas, entre outros. Bom, passar aqui. Bom, como desafio, eu gosto sempre de falar, existem desafios, existem inúmeros desafios, eu falei de vários agora, a gente tem tentado vencer alguns durante a pandemia, né? De vez em quando a gente tem um certo desânimo, porque o caos está se instalando, né, lá fora, e são, digamos assim, ataques de todos os lados, e a gente tem que resistir, eu diria assim, né? Mas a gente está pensando, né, nós vamos conseguir criar na UFRJ em números, institucionalizar o GID, o escritório, vamos ter na UFRJ, se Deus quiser, em breve, uma consolidação do escritório de gestão de indicadores de desempenho. Né? Existe uma demanda enorme e isso me entristece muito. A gente fez um levantamento entre os programas de pós-graduação, cerca de 55 programas de pós-graduação não tem nem secretário. Isto é um verdadeiro absurdo e recai sobre os coordenadores de pós-graduação um verdadeiro trabalho hercúleo. Então, eu conversei isso com Denise, né, com a reitoria, com a reitora e com as pessoas, que é necessário aumentar o número de tais para os programas de pós-graduação. E a ideia é que nenhuma secretaria de pós-graduação fique sem pelo menos um funcionário. Né? E aí eu gosto de falar também que eu tenho um grande desafio. Há um colapso na administração da PR2, a gente está tendo várias aposentadorias, ausência de funcionários em divisões fundamentais, e aí eu cito a divisão de ensino, por exemplo, o PIBIC, ele está na coordenação com uma pessoa que tem problemas, e a gente está realmente com problemas na divisão de ensino, mas a gente está solucionando, está tentando conseguir mais um funcionário na divisão de ensino de bolsas, e também na divisão de na parte de diplomas com a Gisele, também uma das funcionárias saiu porque conseguiu emprego em outro lugar, nós temos um problema aí para resolver, né? Mas a gente está tentando resolver. Bom, temos tentado um desafio unificar os PPGs por clusters temáticos. Essa é uma ideia interessante, porque a gente, digamos assim, consegue minimizar o desperdício, digamos assim, unificando temas. O maior problema disso são as individualidades, né, de cada programa de pós-graduação, que às vezes é difícil você fazer essa junção, mas essa é a ideia. Também fazer laboratórios de pesquisas institucionais também, com a ideia sempre de, juntando esforços, a gente minimiza,
né? Digamos assim, todo o gasto, né? E tudo. A gente faz um aumento, a gente diz que é uma economia de escala quando a gente se junta e trabalha em conjunto e cooperativamente. Tá? Bom, e aí eu gostaria de dizer muito obrigada à atenção de vocês e só para falar que por trás daquele e-mail gabinetepr2@pr2.ufrjpr tem essa moça simpática que se chama Liliane, que atende a todos e que está sempre disponível, final de semana, feriado, para nos responder. Liliane, realmente está aqui a foto dela, porque eu gostaria de dizer que ela é uma funcionária exemplar, tá, gente? Muito obrigada, desculpe aí se passei do tempo. E eu vou aqui tirar a minha tela. Espera aí, deixa eu acabar. Eu acabei com o compartilhamento já? Já sim, Denise, já sim. Então tá ótimo. Deixa eu só minimizar. Professora Denise, muito obrigado pela apresentação. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção, né, sobre a ausência de funcionários, a ausência de servidores e como resolver isso, né? Se a gente tem uma solução aí, algo que se espere positivamente em longo prazo, mas enquanto isso, eu gostaria de lembrar que você está sempre utilizando o coração das pessoas, né? Inclusive o meu e de vários outros, né? Não, a gente trabalha por amor, né? E aí, amor ao FRJ, tá? É sempre esse amor extremo ao FRJ. Danilo foi um que foi pego pelo amor, né, Danilo? E você e Matheus, né? e vários. Vocês estão fazendo um belíssimo trabalho na Cordibim. Belíssimo. Assumindo várias funções administrativas para poder tentar dar uma saneada nessa situação. E eu imagino aí o sufoco que seja na PR2. Você trouxe aí um panorama que eu acho bem positivo frente a todos os desafios, todo o sofrimento, todo o problema que tivemos com a pandemia, e ainda assim conseguimos galgar bons resultados, bons índices, bons números, né? E isso é animador também para a gente. Então, parabéns aí pela luta da PR2, vocês, da reitoria, no momento difícil. E tem aqui várias pessoas parabenizando. Aí, quanto ao GID, né, vocês falou sobre os indicadores, aí eu vou até começar aqui fazendo a pergunta. Eu não entendi bem quais seriam os resultados assim de indicadores positivos que vocês encontraram. E até essa semana teve uma informação interessante, não sei se você viu, que na Holanda, uma universidade lançou uma forma diferente até de avaliar o desempenho dos docentes, da instituição. Isso deu uma repercussão muito grande, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais desses indicadores. Falo, Danilo, com todo prazer, porque esse é um projeto de sonho, assim, meio da Daniela, é uma coisa assim que, quando voltou para a PR2, digamos assim, os rankings, né, inicialmente, a gente começou a pensar, chamei Daniela é uma parceiraça, trabalha muito bem, e a gente começou a fazer, então, a organizar o GID, né? E o GID, a ideia, quer dizer, o Danilo, você tem inúmeros, miríades de rankings, né, no mundo. Né? E aí você começa a ter que fazer escolhas de Sofia. Né? A gente escolhe alguns rankings onde a gente tem um desempenho razoável, digamos assim, por exemplo, de pesquisa naquela área, e a gente começa, então, a fazer o preenchimento disso. Qual que é o maior problema, Danilo? A gente não consegue, assim, os dados são muito difíceis. Eu vou dizer para você que foi feito esse ano o QS, que a gente conseguiu aumentar, subir algumas posições, mas, por exemplo, o QS Nominations, então eu vou falar só para você um item disso. O que é o Nominations? É você indicar um colaborador seu no exterior para responder ao QS sobre a UFRJ. Poxa, seus colaboradores, se colaboram com você, gostam de você. Então, eles vão dizer que nós somos uma boa universidade, que a gente tem colaboração boa, pesquisa boa, e isso conta muito. Então, a gente subiu 52 posições só fazendo um formulário de nominations. Então, são coisas simples, Danilo. Outra coisa, por exemplo, a UFRJ ela tem 185 diferentes maneiras de se chamar. Nós temos uma imaginação muito fértil. Então, é o FRJ, é Federal University, COP UFRJ, é IQ UFRJ, é o FRJ IQ, e tudo junto. É uma verdadeira miríade de nomes. Então, a gente está tentando agora entender, a gente tem um problema sério
inclusive no ranqueamento, por conta dessas modo de chamar. Mas o pior, Danilo, é que a gente descobriu que não é só no artigo você colocar o nome certinho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também quando você faz a tua inscrição na base de dados, por exemplo, da Elsevier, entendeu? Da Blackwell. Então, quando você coloca ali o seu nome, você tem que colocar na base de dados a Universidade Federal do Rio de Janeiro por extenso. É isso, tá? E aí, ou Federal University, se não puder. Mas, assim, sempre com isso. E aí você consegue, entendeu? Que a gente seja... O problema é que todos os pesquisadores vão ser alertados para isso. Eles vão ter que entrar nos seus, digamos assim, nas suas affiliations e repreencher. Eu, por exemplo... vi agora do meu, da Elsevier, estava errado, tá? Então, eu tive que reformatar. Então, assim, é importante, eu falo esse aviso aqui, que tem bastante gente me ouvindo, muitos pesquisadores, mas isso é importante para que conte na UFRJ, tá? E a gente está entrando agora no THE das ODS, tá? Nunca entramos, são muitas ODS, a USP já entra há muito tempo. A gente escolheu aí 3 ou 4 ODS que a gente tem chance de melhorar. A gente nunca havia entrado no THE das ODS e estamos fazendo isso. Tá? Cada aí daqueles professores que eu mostrei na lista se responsabiliza pelo preenchimento de um daqueles rankings e a gente faz das tripas corações, como diz Danilo, na base do amor. Tá? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas esse ranking específico eu não te respondi, mas... eu acho que todos esses indicadores, eles não querem dizer nada, não é uma competição, mas os alunos, é a nossa vitrine, Danilo. Os alunos olham isso para nos escolher, entendeu? Os alunos, as pessoas que trabalham conosco, nós somos avaliados, inclusive, em projetos de pesquisa por conta dessa posição. E tem alguns rankings que são muito importantes, como o QS e o THE, por exemplo, o THE geral. E acho que a gente precisa ter um pouco mais de seriedade, digamos assim, não é seriedade, né? Não é o termo, é, digamos assim, sistematização para preencher isso. E não toda vez que tem que preencher ranking, Danilo, quantos projetos papéis? E aí você começa a ligar para as pessoas igual um louco, desesperado, para pegar dados. Não é por aí, né? Não é por aí. E é essa a ideia, né? A gente está começando, Danilo, tem muito, isso é um desafio. Monstro. Professora, obrigado pela resposta. Você falou em agregar grupos de pesquisa, né, pós-graduações e grupos de pesquisa. Isso é uma proposta interessante, já houve uma mudança, porque antigamente assim, era cada um que tivesse o seu laboratório, né? Cada um tinha que ter o seu. Essa mentalidade foi mudando e começou a ver que era importante ter grupos maiores. Essa visão você acha que ainda deve estender ainda mais. Eu acho isso interessante em momentos até de crise, de otimizar, né, custos e de ter uma estrutura mais robusta, né, no geral. Mas eu imagino que sempre tem algumas resistências a isso, né? Até mesmo na questão de começar a ser mais multi, né? O laboratório ser partilhado teve durante um tempo, parece que isso já está caindo bem, né? E estão vendo vários benefícios em ter um laboratório maior e partilhado, né? Então, esse talvez seja um futuro que as pessoas realmente... Danilo, quando a gente vai para o exterior, a gente vê isso, né? São os laboratórios multiusuários. Então, você tem alguns funcionários que controlam aquilo e todos usam. E isso traz um enorme benefício para a instituição. Então, você não precisa ter um laboratório para chamar de seu. Você pode ter um cantinho para chamar de seu, mas assim, você tem que ter um laboratório multiusuário, onde as pessoas possam... Então, você pode comprar equipamento, você pode manter equipamento. É uma concepção coletiva. E eu acho que o mundo tem que acordar para o coletivo, cada vez mais para o coletivo e para a cooperação. Igualzinho os micro-organismos, né, Danilo? Eles se cooperam entre si, não fazem isso. Então, né, de vez em quando, assim, tem umas antagonismos, mas eles, normalmente, eles se organizam para cooperar em clusters, né? E acho que a ideia, né, é essa, a gente tem que fazer isso. Agora, Danilo, vou dizer que é um desafio. Dos probióticos, né? Isso. A kombucha, né? Mas é um desafio, vou dizer por quê. Porque tem gente que não quer nem saber, entendeu? Trabalha muito bem junto.
eu quero uma pós-graduação para chamar de minha. Né? Desculpe falar assim, para brincar, mas tem muito que é muito difícil. A gente tem pós-graduações na UFRJ, Danilo, exatamente repetidas, replicadas, entendeu? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque acaba que você não junta esforços. Também você não teria que mudar critérios CAPES de avaliação, né? Porque também ou você vai tirar do cenário inúmeros docentes da pesquisa a partir do momento que você junta e não amplia. Né? Exatamente. Eu tenho conversado muito com a CAPES. Eu digo, se é possível conversar com a CAPES, eu tenho tentado, tá? Porque muda toda hora, mas assim, eu tenho sempre mantido o diálogo, Danilo, naquela concepção que eu acho que a gente tem que conversar. Então, eu tenho tentado conversar, e uma das coisas que a gente fez foi essa resolução das multitutelas, Danilo. E essa resolução, a ideia é justamente, os programas 3 e 4 podem se juntar aos 6 e 7 e colocar na plataforma Sucupira, por exemplo, dividir o aluno. Né? O aluno pode participar dos 2 programas. E aí você não tem aquela situação, você tem uma situação cooperativa. Agora, a CAPES tem que regulamentar isso. Tanto da CAPES, porque está no CNE, mas não está na CAPES. E também na plataforma Sucupira. Então, hoje eu conversei ontem, ou anteontem, 2 dias ou 3 dias atrás, com a professora Cláudia e disse que esse era uma demanda real e que eles tinham que regulamentar, porque era uma demanda não só da UFRJ, mas de todo o sistema. Né? Então, isso, e além disso, eu também falei com ela da saúde mental dos nossos alunos de pós-graduação. Eu estou extremamente preocupada com isso. Eu tenho conversado com o Bruno Dias, que na biofísica, a Suzana, a coordenadora da biofísica, ela tem um projeto que se iniciou lá, e a gente quer ampliar isso para muitos programas da UFRJ, Danilo. E aí eu queria apoio da CAPES, eu diria, assim, apoio para você poder ter a contratação de uma estrutura para isso. Porque não adianta ficar fazendo também na base do amor, porque nesse caso você precisa de estrutura, precisa de psiquiatras ou precisa de psicólogos para atendimento imediato para alguns problemas. Então, isso é uma outra coisa que eu estou reivindicando a CAPES e que eu acho que várias universidades vão se beneficiar disso. Se a gente puder usar parte do PROEX, por exemplo, e fazer uma vaquinha PROEX para poder tocar essa saúde mental, porque é uma coisa que me preocupa, Danilo. Eu acho que todos os coordenadores aqui sabem disso. A gente está tendo um problema gravíssimo, cada vez maior, de saúde mental dos nossos alunos. Como é que isso tem chegado da saúde mental dos alunos na PR2 e sobre o impacto em termos até de prazos de defesa? Os alunos falam muito, né, na questão de que como é que eu vou defender? Eu não consigo ir para a bancada, não tem laboratório aberto, não, né? Então, como é que está essa questão de prazos que vocês veem, as reclamações, as críticas, a pressão emocional, o abandono? Como é que tem chegado na PR2, no geral, essa situação? E o que tem chegado em termos de flexibilizar, de contribuir em termos de CAPES, de prazos, por exemplo? A gente fez várias negociações, sempre, o tempo todo, fizemos as resoluções suspenderam a contagem de prazos, a gente fez várias resoluções em função dos alunos, tá? Porque a gente sabia que essa, digamos assim, é a parte mais tênue da corda, né? É lá que vai romper e é lá que a gente tem toda a nossa força. E eu falo aqui, eu posso falar, né? Os alunos são o nosso maior bem, então a gente tem que cuidar muito bem deles, né? E às vezes isso não entra muito na cabeça das pessoas, né? Então, o que a gente fez? A gente tentou, né, escutar um pouco, e aí o Bruno, que ele era do CEPEG, agora ele é assessor especial de projetos especiais da PR2, ele está tocando essa parte, a gente vai conseguir fazer, eu espero, né, construir coletivamente, com outras iniciativas já existentes, digamos assim, esses clusters de recepção desses alunos, de conversa com esses alunos. Muitas vezes eles precisam de uma conversa, Danilo, porque está difícil ficar sozinho, entendeu? Está difícil, às vezes eles vêm fora do Rio, ficam aqui, e a gente, na pandemia, está difícil a gente conseguir, sem os amigos, já falei, sem os amigos, sem a família, a coisa complica, né? Então, assim, as pessoas estão em vulnerabilidade, né? Então, chega notícias horrorosas, Danilo, eu estou assim, é um assunto que me emociona, né? Eu sou uma pessoa chorona de natureza, né? Mas assim, é um assunto que me emociona porque eu tenho visto relatos muito tristes de abandono, de desespero, de desânimo, frente à realidade. A realidade está dura.
O cara está fazendo pós-graduação e não tem perspectiva, e toda hora vai perder a bolsa, não sei o quê. E é uma pressão de todos os lados, entendeu? Se a gente está sendo pressionado, você imagina o cara que não tem emprego, o aluno não tem ainda. Ele é um profissional, mas ele não tem uma posição, com raras exceções. Danilo, é muito duro, entendeu? E isso me, digamos assim, me toca muito ao meu coração, e é uma coisa que eu quero como projeto, digamos assim, pessoal, junto com o Bruno, junto com a Suzana, com o pessoal da Biofísica, a gente vai tentar fazer isso. Acho que a Cássia, inclusive, também vai nos ajudar, né, Cássia? E a gente vai conseguir. Palavra aqui, a querida Cássia. Oi, Cássia. Cássia é minha querida também. Oi, gente. Tudo bom? Eu estou de intrusa hoje aqui, né? Mas eu fui convidada, a professora Denise me convidou, eu estou aqui. Queria agradecer muito a Danilo, a Sônia e a Denise pela palestra. Queria muito saber das ações da PR2, a gente não tem quase tempo de assistir as palestras, né? Mas eu queria falar só uma coisinha, Danilo e Denise, sobre essa questão da saúde mental. Nesse período, o CCMN ele tem 3 psicólogos que são voluntários, que nos ajudam no atendimento de estudantes, não só do CCMN, de toda a UFRJ, e dos servidores também, né, docentes e técnico-administrativos em educação, e também dos funcionários terceirizados. E, além disso, a gente tem uma pessoa que ela é terapeuta psicomotora, que ela faz uma espécie de triagem, porque a gente tem casos muito graves e outros nem tanto, né? E hoje mesmo eu estava falando como é que a gente atua, né? Só para vocês saberem. Eu passo para a Alexandrina, a doutora Alexandrina, além de terapeuta, ela é fisioterapeuta, ela está ajudando muita gente na recuperação pós-Covid, porque os sintomas não são muito simples, são bem complexos. E depois, conforme o caso, como a Denise falou, às vezes uma conversa resolve, mas às vezes precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. E eu também estou contando sempre com a ajuda inestimável do professor Amauri, do HU, que o Amauri ele tem atendido várias pessoas, porque, por exemplo, quando o caso é de hospital, nossos alunos não têm, às vezes, plano de saúde. Eu estava até falando isso com a professora Denise Carvalho hoje, que seria muito importante que no HU a gente tivesse pelo menos uma emergência para atender os nossos alunos de graduação e de pós-graduação, e quem sabe mais para frente servidores, porque tem muitos servidores que também não têm plano de saúde. Eu falo docentes e técnico-administrativos. Então, assim, o que tem acontecido? A gente está com a lotação total, as pessoas estão atendendo de todos os dias, manhã, tarde, às vezes até noite, porque a situação é bem complexa, Danilo. Eu acho que a gente precisa investir nisso, porque a situação do país é muito complicada e a gente precisa dar esse apoio, porque é o que você falou, né, mas nossos alunos são o nosso maior tesouro. Então, se a gente não tiver esse atendimento, esse acolhimento, fica muito, muito difícil. Eu sei que são poucos psicólogos, só 3, mas a gente está conseguindo atender muita gente, sabe? O programa é o programa Ativida. Se alguém precisar, pode mandar para mim, porque a gente não atende só as pessoas do CCMN. A gente tem alunos de todos os centros, eles acabam descobrindo. Às vezes precisa esperar um pouquinho, 2 dias, máximo uma semana para ser atendido, mas a gente tem dado conta, apesar de todas as dificuldades. Queria agradecer, gente. E a Cássia, a gente está tentando, junto à CAPES, conseguir essa liberação, por exemplo, essa verba PROEX, esses R$5.000 da verba PROEX resolvem, se a gente pegar de todos os programas, a gente consegue ter espaços adequados, pagar pessoal, entendeu? Então, assim, eu estou tentando conversar isso com a CAPES. Assim, eu sempre mantenho diálogo com qualquer pessoa que seja. A gente tem que manter o diálogo. E aí eu tenho conversado, tenho pedido, solicitei recentemente, fiz um ofício, solicitei uma reunião para falar desses 2 assuntos, Cássia. As multitutelas e a saúde dos estudantes. A CAPES tem que apoiar. De alguma maneira. Denise, e uma das coisas que eu acho importante, a gente tem tantos alunos, doutorandos da psicologia, psiquiatria, que podiam ajudar nesse atendimento,
mediante receber uma bolsa, alguma coisa, que os outros não recebem nada. E esse projeto, ele é aprovado pelo Conselho Regional de Psicologia. Eu tenho todos os documentos que o professor Marcelo da PR. Cássia, você vai me ajudar. A gente vai se juntar ao grupo, tá bom? Por favor. O responsável, psicólogo lá no CCMN é o professor Marcelo de Pádua, da PR1. E eu sou a responsável pelo espaço, né, da parte da infraestrutura, mas eu posso passar toda a documentação, que eu acho que isso faz toda a diferença. Pelo amor de Deus, Cássia, assim, eu estou tentando fazer em relação a pós, o que eu posso fazer, né? Porque é onde eu tenho a atuação, mas eu gostaria imensamente de contar com a colaboração. É isso que eu falo, se nós nos unirmos, não vamos desperdiçar esforços, nós vamos unir, é economia de escala, né? Na biotecnologia a gente sempre fala isso, né? Quando aumenta a escala, você economiza a peça. Melhora, né? Então, assim... assim, eu me ponho à disposição para ajudar, só queria deixar meu Obrigada, depoimento Cássia. aqui. Obrigada, eu sabia, eu já tinha comentado isso com a Suzana na biofísica, quando eu fui fazer a roda de conversa, porque a biofísica faz uma roda de conversa entre os alunos, e aí eles acabam conversando, falando com você, e eu fui como, sabe, para falar também que todos nós temos as nossas vulnerabilidades. A gente passou sufoco, Cássia. Todos nós temos uma pressão danada e, de vez em quando, a gente balança, né? Então, eu fico imaginando, né, como é que é a vida das pessoas que não têm o apoio que a gente tem, né? De uma certa forma, família, etc., né? Amigos, etc. Bom, enfim, Cássia, é um assunto que me incomoda e eu gostaria de juntar esforços na UFRJ. É claro que eu vou falar de alunos de pós-graduação, porque é o que me compete, mas eu vejo que isso é geral. Mas eu vou tentar ver aonde eu posso na pós, tá? Ajudar. E se você me ajudar, você, Suzana, o povo da biofísica está sendo maravilhoso, tá? Todo mundo é bem-vindo aí para a gente fazer esse grupo de trabalho, tá? Parabéns, Cássia, pelo trabalho, né? Fico muito feliz sempre de ver essas professoras tão queridas, empoderadas, fortes e sensíveis, né? As Denises, a Cássia e tantas outras aí que têm representado a nossa universidade com maestria, né? E aí já estão falando aqui, o professor Marcelo também, né, de Pádua, da farmácia, contribuindo nessa questão, e o Roberto aqui está falando do CCS, do setor de humanização. Temos também um comentário aqui da Rayana sobre o projeto Resistir, né, também. Então, vai mostrando aí que as ações vão surgindo nesse momento, né? A gente tem que coordenar e juntar esforços. Isso. Né, Cássia? E a gente, assim, falou no nome, a gente já pega para trabalhar, né, Cássia? Toma cuidado, o Danilo sabe disso. Isso dá força para a gente continuar, né, Denise? A gente está tão isolado, sabe? Eu estou com 4 pedidos hoje. Eu acho que se a gente conseguir fazer esse trabalho conjunto com a HU também, porque a HU tem uma equipe maravilhosa, a gente precisa dar condições para ter, porque lá eles têm até espaço, né? Mas exatamente. A gente precisa assim, ter um certo procedimento para os alunos não ficarem perdidos. Isso, né? Cássia. Isso. Tá se me ajudar, a gente vai fazer uma reunião logo para a gente ver se a gente coordena isso. Igual que a gente fez com o GTAL. Né? Tá. Vamos lá para a universidade inteira, então. Então, isso ainda continua, né, Denise? Claro. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigado, professora Cássia. Eu vou querer ouvir aqui agora o nosso querido professor emérito Massuda também, que tem uma humanidade, uma sensibilidade aí, né? Uma experiência de vida fantástica. Professor Massuda. Bem, em primeiro lugar, agradecer a Denise por essa conversa e parabéns assim por todas as iniciativas, pois eu sabia que isso eram muitos os problemas, e são muitos, e tem muitos outros ainda a serem resolvidos, é claro. Mas você colocou uma questão que eu adorei que você tivesse colocado, que é essa coisa da colaboração entre todos. Isso foi uma das coisas que eu sempre procurei fazer ao longo da minha vida, que ao invés de trabalhar sozinho, e agregar pessoas em projetos, ideias e desenvolvendo, porque isso economiza muito esforço, né? E ao invés de haver isso evita disputas internas,
principalmente, e avança naquilo que é do coletivo, que é uma das coisas que eu sempre gostei muito. Então, essa sua colocação, estou de pleno acordo, e acho que é esse o caminho, e é por aí que nós temos que avançar mesmo, né? Então, parabéns por essas questões. Eu tenho, no ano passado e esse ano, por conta da pandemia, nós ainda conseguimos atuar remotamente de várias maneiras em relação às aulas, às defesas das dissertações e teses. Então, esse ano passado, esse ano, ainda deu para fazer alguma coisa baseado nos resultados que nós já tínhamos acumulado ao longo dos anos anteriores. A questão agora para frente. Com a pandemia, então, muitos dos trabalhos, especialmente os experimentais na área da ciência e tecnologia, que precisa de atividade experimental, que não dá para ser remoto, deve ter sido fortemente afetado, né? Vocês têm alguma avaliação do quanto essa paralisação e essa dificuldade de utilização dos laboratórios, dificuldade de circulação, está afetando essa área experimental? Vocês têm algum tipo de avaliação até agora ou não? Excelente a tua pergunta, professor. A gente, não é verdade, o que aconteceu, né? Isso é um dado interessante. Vários alunos, e a gente sabe disso, né? Às vezes represam alguns resultados, porque ficam na bancada, aí o pessoal, né? E gera bastante resultado, e você pouco, né? Senta para... Bom, em 2020, a gente teve um aumento de publicações, por incrível que pareça. Por quê? Acho que todo mundo tirou da gaveta tudo que tinha para poder, né, publicar. E a gente só vai ver isso, provavelmente, professor, em 2021, que é como você falou, nós estamos terminando, esgotando nossa gordura que tínhamos. Agora a gente precisa gerar novos dados. Eu acho, na minha opinião, professor, muitos laboratórios de pesquisa já começaram a voltar, porque você já está tendo uma condição de biossegurança, desde que tenham condição de biossegurança, que estejam protegidos, ou que o professor, se ele tiver uma certa idade, ou tiver comorbidade, ele pode... A gente conseguiu agora falar, eu estou aqui falando com o senhor sem ter problema de contaminação, né? Então, assim, é uma coisa fantástica isso também. A gente permitiu a nós nos comunicarmos também de longe, né? Então, isso trouxe coisas boas, professor. Por exemplo, eu participei de banca de tese da Holanda, isso nunca me aconteceu, fantástico. Você poder, né, estar ali, eles estarem aqui, a gente internacionalizou mais, então tem algumas coisas que a pandemia, digamos assim, tem de bom. Então, a gente conseguiu algumas coisas. Porém, a bancada molhada ela é fundamental, e eu acho que ela já está começando a voltar, professor, porque os alunos estão desesperados também. Eles começam, olha, professora, vai ficar à distância. É claro que a gente não vai poder mais ter aqueles laboratórios entupidos de alunos, e a gente almoçando ali naquela mesa enorme no laboratório, acabou, né, isso. As pessoas vão ter que ter distanciamento, vai ter que ter rodízio de alunos, a gente vai ter que pensar numa outra forma até que a gente passe realmente a pandemia, digamos assim. Agora, uma coisa interessante é, por exemplo, que a gente se reinventou, professor. Por exemplo, eu vou falar da minha área, que é biotecnologia, tá? A gente, por exemplo, eu consegui publicar muito aqui em 2020, meus alunos também, sabe por quê? Porque a gente começou a trabalhar com análise econômica, análise de ciclos de vida, começamos a fazer uma outra abordagem dos nossos resultados, prospecção tecnológica. Então, assim, a área das molhadas, quer dizer, aí eu estou falando biologia, medicina, é possível fazer algumas coisas de dados, com dados, no computador. Então, é possível, e a gente está se reinventando. Eu, no meu laboratório, já temos grupos que já se formaram em análise econômica, inclusive já criou um aluno meu e criou uma startup nessa linha. Então, acho que a gente pode usar a imaginação também para fazer coisas, né, diferentes, né? Eu não posso ir para a bancada, então eu vou fazer outra coisa. Né? E usar a imaginação. Então, a gente tem tentado de tudo, né? Então, eu acredito que em 2021, professor, a gente vai ter isso.
2020 a gente ainda não conseguiu detectar. A única coisa que eu consegui detectar em 2020, professor, foi a redução drástica do financiamento da pós-graduação e da pesquisa nesse país. Isso eu detectei. É absurdo. Bolsas, tudo. Né? Agora, essa parte de publicação ainda não. Então, há uma certa expectativa de que nos próximos anos possa haver uma pequena queda na produtividade de dissertações, teses e artigos publicados, né? Quer dizer, isso é previsível, ou esperado, talvez, ou não. Eu não sei, pela experiência de vocês. Dissertações e tese, professor, com certeza. Com certeza, a gente vai ter um delay, porque não tem jeito. Publicação, ok, as pessoas... Mas defender a tese, você precisa de algumas coisas. As pessoas têm feito, usando a imaginação fértil para fazer, digamos assim, eu não estou fazendo um trabalho experimental, eu vou fazer um trabalho mais teórico, mas tem um limite. Então, às vezes, você não consegue defender só, né, no teórico. E aí eu acho... a minha opinião, quer dizer, a gente está analisando isso agora, vamos analisando 2020, 2021, vai ter uma queda muito drástica em 2021 também. Tá, muito obrigado, parabéns. Mas a sorte nossa, professor, é que o mundo todo também está assim, tá? Bom, imagino. Pelo menos está todo mundo mal, digamos assim. Tem mais mãozinhas aí levantadas agora, hein? Cristiana, quer falar? É a Cristiana lá do Instituto. Oi, Cristiana, tudo bem, minha querida? Cristiana, Oi, professora, tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo? Instituto de Bioquímica Médica, eu sou aluna de doutorado, sou aluna do professor Massuda, acabou de falar com a senhora. E eu vou perguntar alguma coisa que, para mim, é muito cara, né? Eu acho que todo mundo sabe do meu envolvimento com a inclusão. Eu sou pesquisadora nessa área também. E eu queria perguntar para a senhora deve ter presenciado até a questão da dificuldade da comunicação, inclusive com uma das doutoras daqui do IBQM, que é ligada ao Projeto Surdos, que é a coordenadora hoje do Projeto Surdos, que ela é uma pessoa que sim, foi ensurdecida, né, por conta de questões de saúde. E a gente tem na pós-graduação da gente, a própria Nútia pode testemunhar isso, nós temos uma grande dificuldade de alguns sujeitos que têm deficiência. E, na realidade, eu até vou ampliar um pouco a minha pergunta, né? O quanto andou a questão dos editais, dos direitos que eles adquiriram de um tempo para cá, que eu estava, na época, no fórum, a gente estava discutindo, inclusive, as diretrizes, né, para os editais de pós-graduação da UFRJ para as ações afirmativas. Isso antes da pandemia, num tempo atrás. Foi, inclusive, quando a senhora entrou na pró-reitoria de pós-graduação e a senhora falou para mim, de pesquisa e pós-graduação, e a senhora falou para mim, Cristiana, você pode ter certeza, é uma das minhas maiores preocupações. E eu acredito que a senhora se preocupe mesmo com isso. Aí eu queria perguntar para a senhora o que avançou, tanto em relação a essas diretrizes, se elas realmente viraram alguma coisa que já está nos editais, e o que também de recursos nós temos nos nossos centros, né, nas nossas decanias, e também nos próprios cursos de pós-graduação. Porque a gente sabe que reitoria... Eu hoje tenho uma visão completamente diferente da questão da autonomia de cada curso, de cada pós-graduação e de cada unidade com relação a isso, porque é muito difícil para a universidade inteira gerir uma questão que é tão diversa quanto a questão das ações afirmativas, principalmente para a questão da inclusão para a deficiência. Aí queria agradecer aí a fala e mandar um beijo para a senhora, que eu estou com saudade. Bom, Cristiana, então deixa eu te falar. A gente, na verdade, tem uma resolução do CEPEG, né, que dá conta, digamos assim, que estimula, né, as ações afirmativas na pós-graduação. Ela não é obrigatória, mas ela estimula vários tipos de ações afirmativas. Então, por exemplo, o edital de PV.
pesquisador, professor visitante especial. Há uma pontuação diferenciada para os programas, por exemplo, que indicam professores, e esses programas têm ações afirmativas. Então, a gente teve, ao longo desses anos, aí 55 programas já aderiram a algum tipo de ação afirmativa. Aí eu falo ação afirmativa de uma maneira geral, cotas raciais, cotas econômicas, PCD, outros tipos, como, por exemplo, você conseguir fazer cursos de nivelamento pelos próprios alunos. Então, assim, a gente ampliou bastante e agora, recentemente, nós criamos um GT de ações afirmativas, Cristiana, justamente para discutir isso. Mas isso está sendo discutido com muita calma, com os programas de pós-graduação. Porque se você for tornar obrigatório... Manda primeiro e-mail, por favor. A gente vai ter que discutir. Oi? Eu acho que ela ficou com... Estava aberto o microfone. Bom, mas enfim. Então, a ideia é a gente conseguir discutir. Então, a gente está discutindo isso. Eu chamando os coordenadores para discutir. A gente está fazendo enquete, etc. A professora Ethel aí está nesse GT. Aliás, a professora Ethel me acompanha em vários GTs. A professora Ethel é da FAO e está aí lá com a gente, né, no CEPEG. E a gente tem feito, está tentando conversar, o Renato é o presidente desse GT, né? Renata do Museu Nacional, né? E a gente está tentando conversar para a gente propor uma resolução, como eu falei, todas as resoluções que o CEPEG propõe são resoluções discutidas, são resoluções com base na base, ou seja, você tem que conversar com a base para poder ter a melhor resolução. Não adianta, porque os conselheiros do CEPEG eles foram eleitos pelos seus centros, pelas suas unidades, pelos seus coordenadores de pós-graduação. Então, eles têm que representá-los. Então, essa sempre é a ideia, da gente discutir, é o que a gente está fazendo. O Renato está fazendo uma discussão bem boa, e a ideia é que a gente consiga fazer a melhor resolução, né, de ações afirmativas, ou a gente vai ficar com a que já tem, ou a gente vai melhorar a que já tem. É essa a ideia, tá, Cristina? Esperamos conseguir. Apesar da pandemia, a gente tem trabalhado pesado. Você pega assim, braço direito, esquerdo, a Ethel sabe disso. Bem, professora, obrigado. Vou abrir a pergunta agora para a Marciela. Ô, Marcela, o povo da Química está... Oi, Denise. Boa tarde. Como não te ver, Denise? Óbvio que vem uma coisa sua, a gente vai ver sempre a novidade. Parabéns pela apresentação. Gosto muito de ver você colocando a gente tão para cima com tantas atividades que você faz, né? Eu, infelizmente, tive que perder um pedacinho, mas quando eu voltei, você estava falando com o professor Matsuda sobre essa questão das publicações, né, 2020 e 2021. Eu fiz um pequeno apanhado para 2021, até por causa desse edital da FAPESD de apoio aos programas estrito sensu, e, curiosamente, nós tivemos um aumento da produção 2020 e 2021, mas eu acho que eram coisas que estavam, entre aspas, engavetadas, e que os nossos pesquisadores tiveram tempo de sentar e escrever. E o mais interessante que eu vi, na pequena busca que eu fiz no meu programa, né, no nosso programa da Química, foi um aumento da produção em revistas de alto fator de impacto. Nós temos bastante produção assim com revistas acima de 5. E eu gostei de ver isso, então eu só quis levantar a mãozinha para relatar que talvez 2020 e 2021 a gente ainda tenha bons resultados, mas depois eu acho ainda, depois temos gordura para queimar. Vai ser difícil, depois a gente realmente vai ter que ver como é que vai ficar, e com certeza vai ser uma coisa que a gente vai ter que pensar como vão ficar os prazos de defesa, né? Essa é uma questão que o CEPEG está se debruçando para conversar, porque os coordenadores de pós-graduação têm também uma ideia, os alunos, outros, a gente tem que chegar a um acordo, né? Mas acho que a gente tem que conversar. Essa é a ideia. Acho que está chegando a hora, né? O CEPEG é o fórum da gente conversar, e o CEPEG é o fórum que a gente vai conseguir conversar. Tá bom. Quando vocês estiverem lá, manda para a gente
poder Com assistir e certeza. ver como é que a gente vai ver e vai fazer isso, porque é uma preocupação, né? Muitos dos nossos alunos entrando aí. Mas parabéns, Denise, pelo trabalho incansável que vocês estão fazendo. Acompanho a Ethel aí nas discussões dos grupos dos coordenadores de pós. Olha, ela é uma fofa. É incansável. Eu vou contar a história que a Ethel vai ficar chateada comigo, mas sabe que ela é conhecida como a musa da pós-graduação? Dudu fala dela, fala isso sempre. Não, daqui a pouco chama ela vai de me minha matar. musa. Um amor. Obrigada, era só isso. Deixa eu passar a palavra para o pessoal aí. Parabéns. Obrigada, Marcelo. Passar agora a palavra, então, para a professora Sônia Vasconcelos, nossa coordenadora. Obrigada, Danilo. Primeiro, também queria agradecer, Denise, pela apresentação excelente, o panorama que você trouxe, os desafios. A gente fica acompanhando muita coisa, né, pelos e-mails e também ouvindo você falar em outros fóruns, mas eu acho que foi assim, deu a dimensão do quão importante é esse envolvimento que a PR2 vem tendo, né, de forma geral, com essas várias questões que vêm surgindo ao longo do caminho, nesse período bem complicado. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que pelo tempo, eu até falei com o Danilo aqui, né, a gente está com o tempo muito apertado, então essa pergunta eu acho que você ia falar tanto e talvez fosse gerar outras questões. Eu faria uma pergunta, Denise, conectada com os processos seletivos na pós-graduação, porque a gente tem ouvido muito em muitos programas, né, desde o início da pandemia. Eu não sei se todos os programas na UFRJ abriram um processo seletivo em 2020, por exemplo, né? Teve uma dúvida até no nosso próprio programa se a gente deveria abrir ou não, porque a gente ia mudar o formato. Então, vários fizeram adequações, claro, para esse formato virtual, né? Para que esse processo pudesse ser conduzido da melhor forma. O fato é que tem a gente ouve muito isso, né? Muitos coordenadores falando sobre está tendo uma diminuição na procura na pós-graduação, muitos cursos que recebiam muitas inscrições receberam, a gente também esperava um pouco mais, né, no processo do ano passado, e aqui no IBQM também essa discussão, o professor Wagner não está aqui agora, mas também é uma preocupação dele em relação a isso, né, em relação a como estimular, por exemplo, e a minha pergunta especificamente é como isso tem chegado para a PR2, a sua leitura em relação a esse momento é de que, de fato, está havendo essa menor procura, está oscilando muito entre as áreas. Como você está vendo isso na UFRJ? Sônia, boa pergunta. Oscila entre as áreas, tá? Tem áreas que agora, assim, áreas relacionadas à biotecnologia, sustentabilidade, vacina, tem tido uma procura maior, tá? Mas, assim, de uma maneira geral, eu acho que existe um nome chamado desesperança, Sônia. Os alunos, eles estão desesperançados, assim, eles saem da graduação e pensam assim, eu vou fazer pós-graduação, 2 anos mais 4, e aí você começa a ficar, porque é tanta coisa contra, Sônia, assim, o valor da bolsa, o aluno não tem nenhuma proteção, digamos assim, social, né? De nada, então você começa a ficar, então, por exemplo, tem algumas áreas que os alunos, quando conseguem emprego, obviamente não vão para pós. Então, esse mercado que está competitivo também, por exemplo, nas engenharias, em algumas engenharias agora, a engenharia de produção é um exemplo clássico, né? Você tem um mercado mais aquecido. Então, você começa a ter sempre teve normalmente, mas a desesperança com o sistema de pós-graduação, com tudo que está acontecendo, Sônia, é muito triste. É muito triste você... É por isso que a saúde mental, inclusive dos nossos alunos, está tão afetada. Porque é uma desesperança, é uma sensação de que, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo isso? Então, essa pergunta é muito triste, você, por exemplo, porque na nossa época, eu não sei, Sônia, mas é uma pessoa animadíssima, eu estava pensando no futuro, no Brasil, e agora a gente está
sabe, tentando sobreviver, Sônia, sabe? É muito triste, é muito triste. Eu sei disso, né? Porque até meus filhos aqui em casa, mãe, você é pesquisadora, mãe, professora, para eles é uma coisa assim, uma opção quase que, né, de monge, digamos assim. Então, assim, é uma desesperança. Eu digo, a palavra Sônia, que tem chegado para mim, é desesperança. Infelizmente, porque eu sou uma pessoa tão animada, né? Vocês me conhecem, né, Sônia? Eu sou sempre animada. Mas, assim, tem uma hora que me bate, assim, eu vou respirando, né? Porque eu tenho que manter a calma, né? Uma vez, a professora Lucy, grande amiga aí da microbiologia, disse uma vez para mim, Denise, o dia que você estiver desesperançada e estiver com a cara triste, acabou o mundo. Porque eu estou sempre, de uma certa forma, rindo, falando e tentando, digamos assim, sobreviver, né? Assim, sobreviver, que eu digo, é levar um pouco de alegria, esperança, porque acho que é o que nos move, né, Sônia? Se a gente perder a esperança, eu não sei lá, eu vou fazer outra coisa, aqui que eu não vou ficar, entendeu? Então, assim, mas tá difícil, Sônia, tá duro, tá puxado, porque o negócio tá feio, sabe? É o caos total, digamos assim. A gente está com a entropia delta S menor que zero, eu brinco, né? Tá ficando caos. E você vê, Denise, muita diferença comparando o mestrado e doutorado, ou isso não está claro para você ainda, olhando os programas de forma geral? O doutorado, então, tá pior. Tá pior. E, assim, inclusive a saúde dos alunos de doutorado também, porque eles vão se aproximando do final, e aí você vai vendo que o túnel está fechado, entendeu? Você não está vendo a luz mais. Você, no início, você ainda tem uma vida pela frente. Vamos lá, estou no mestrado, ainda tenho doutorado. Depois, cara, isso vai ficando... Sônia, para você ter uma ideia, né? Bolsa de pós-doc, agora no CA da Biotecnologia. Eu participo do CA da Biotec. A gente julgou 130 bolsas de pós-doc. Sabe quantas foram aprovadas? 5%. Nossa. Excelentes projetos. Eu estou falando de 120 qualificado, demanda top. 5%. Essa é a nossa realidade. Eu estou falando do CA que eu conheço. Os outros CAs também estão nesse nível. Talvez a biotecnologia um pouco menos, mas já está assim, 10%. Então, assim, qual é a esperança? Mas é triste, pensa Sônia, em alguma coisa assim, porque, sei lá, os programas acabam desenvolvendo algumas iniciativas pensando, né, no seu próprio, na sua questão interna. Na verdade, ela não é interna porque é compartilhada não só na UFRJ, mas no país todo, né? A gente está, é o que você está dizendo, acho que o retrato que você está colocando aí é o retrato da realidade. Mas você consegue imaginar assim, algum programa que teve uma iniciativa, que talvez tenha tido algum resultado? Você tem alguma história boa assim, para que você lembre em relação a isso? Bom, vamos lá. Eu tenho histórias boas um pouco do meu laboratório, Sônia. Assim, que, graças a Deus, assim, eu tenho os meus alunos, assim, eu tenho egressos que estão trabalhando. Mas é uma história boa, mas ao mesmo tempo ruim. Eles acabam o doutorado, a maioria deles sai e está empregado, né? Porque você tem assim, indústrias na área de biotecnologia que são emergentes, que estão acontecendo. Mas, Sônia, todos eles estão em São Paulo. Tá? Todos eles. Então, é um final feliz, porque eles estão empregados, mas todos estão em São Paulo, em empresas em São Paulo. Naquela palestra, botei para o PGCA aqui presente. Cheguei há pouco, tá? Mas estou aí. Gente, o pessoal adora o microfone aberto. Ainda bem que não está falando mal de mim, Sônia. Mas, enfim, é isso. Tem coisas boas, mas, assim, o Rio de Janeiro, especialmente, está passando por um perrengue, Sônia, porque assim, São Paulo tá ruim, digamos assim, mas o Rio de Janeiro tá difícil mesmo. E a gente está sofrendo mais ainda pelo esvaziamento econômico, né? Pela Covid, tudo está acontecendo. Claro. Então, assim, e a Sônia, a gente tem que ter muita esperança, assim, muita força de vontade, porque, por exemplo, no dia da ventania, eu fui a Tijuca, passei por ali em alguns lugares. Sônia, é desesperador a quantidade de famílias na rua, assim, em desassistidas, fome, você voltou, você tem fome, as pessoas têm fome novamente. Sônia, é muito desesperançoso. Assim, aí você tem que respirar e falar, não vou ver isso.
vamos tentar pensar que vai melhorar, a gente tentar de alguma maneira, mas tá puxado, Sônia, tá puxado. E assim, quem tem sensibilidade fica muito tocado com isso. Se você ficar muito tocado, você acaba entrando numa espiral negativa, sabe? E é isso que eu acho que não pode. A gente tem que tentar manter o bastão levantado, mas está difícil. E também fortalecer a própria condução dos trabalhos dos alunos que já estão na pós-graduação. Né? Porque o processo seletivo, você está abrindo portas, está muito complicado, mas também está complicado para quem já está conduzindo os trabalhos e precisa concluir. Então, a gente também tem que ter um olhar delicado para quem já está. Tem um olhar delicado, né? Tem que ter uma compreensão com a natureza humana diversa e distinta que muitas vezes as pessoas não têm. As pessoas não são iguais, Sônia. Teu irmão não olha a pessoa de uma maneira, olha o problema que aconteceu na sua infância, você olhou de uma maneira, eu olhei de outra, né? Porque às vezes são irmãos, né? Então, assim, os alunos, às vezes as pessoas tratam todo mundo igual, né? Então, cobram algum tipo de coisa igual, e às vezes não, e você tem que tirar das pessoas o que elas têm de melhor, e às vezes você consegue isso, com a diversidade, digamos assim. Né? Mas é complicado, Sônia, eu vou dizer para você que é complicado, porque lidar com as pessoas não é fácil. Não é fácil. Porque eu sou uma pessoa que... Eu falei, se eu não fosse pesquisadora, eu seria da área de humanas. Eu daria com pessoas, porque eu gosto de pessoas. Né? Então, assim, além dos micro-organismos, eu gosto das pessoas também. Então, é isso, Sônia. Eu acho que a palavra é isso. A gente vai precisar se humanizar mais. Eu diria, como todo, como professor, como pessoas, nós vamos precisar nos humanizar. E trabalhar cooperativamente, que é a humanização, a cooperação é a humanização. Nós precisamos disso. Com certeza. Né? Pouca gente, tem gente que acha que não, né? Tem gente que acha que comendo eu e meu cavalo, como dizia o Reginaldo, o resto é que se dane. Isso não existe. Entendeu? Com certeza. O Denise, Massuda, será que, pegando o gancho levantado, se essa questão não deveria ser discutido com alguma urgência no próprio CEPEG para se levantar e encaminhar as ideias possíveis que foram para amenizar ou minimizar esses efeitos? Talvez fosse uma boa, não sei. Sim, a gente criou um GT, professor de saúde mental, justamente para discutir isso. Não só, eu não diria pensando só na saúde mental de apoio ao estudante, esse é o imediato, mas de estratégias para pós-graduação como um todo, se existe esse sufoco geral, e se for nacional, eu não sei como é que deve ser, né? Dessa questão começar a ser discutida, porque isso, se, por exemplo, chegar a uma conclusão que a coisa está tão pesada, tem que diminuir a velocidade de produção da própria pós-graduação, diminuir o tamanho, fazer isso ou aquilo outro. Isso, excelente, professor. Deixa eu comentar esse assunto, né? Que esse assunto é o seguinte: recentemente eu fui chamada por um grupo, tem um grupo de pró-reitores e ex-reitores, aí eu estou falando do professor Abílio, professor Carlos Henrique, de alguns professores que já estão começando a querer discutir a pós-graduação como um todo, pensando assim, como é que será a pós-graduação do futuro? A gente vai ter que começar a discutir. Então, a gente montou esse grupo, dividiu por linhas, e estamos discutindo, trazendo informações, por exemplo, eu estou pegando informações, como exemplo da UFRJ, de como é que estão as bolsas, como é que estão a pesquisa, dados, para a gente poder fazer diagnósticos. Né? A Cone da UNB está tentando conseguir puxar os dados da Sucupira. Eu tenho a ajuda aí do Léo, né, da PR2, com os dados. A gente está tentando fazer um levantamento, um diagnóstico da pós-graduação, que isso é importante, e depois ver o que a gente pode fazer para pensar na pós-graduação, né, assim, fora da caixinha, a gente brinca, né, fora da casinha. O problema, o Carlos Henrique outro dia falou, cuidado, fica na casinha, porque hoje em dia fora da casinha é tiro, porrada e pomba. Então, cuidado para não sair muito da casinha, mas a gente está tentando conversar. É um grupo pequeno, mas a ideia é discutir isso nos fóruns. Né? Porque acho que está todo mundo, não é só a gente, professor, são muitos. E a ideia é a gente começar a estar com o grupo ainda pequeno, porque são
chamaram algumas universidades para discussão, mas a gente está levantando vários pontos e a gente deve até lançar algum tipo de documento fazendo as perguntas, né? Que faremos, né? Qual é o futuro? Assim, a avaliação multidimensional, será que ela deu conta? O que está acontecendo agora nessa avaliação quadrienal? Né? Então, assim, uma série de coisas que a gente tem que levar. Por exemplo, o CNE está conversando com a CAPES e com o CNPq? Será que isso está acontecendo? E a burocracia, professor? O AGU, o TCU na cola da gente para fazer qualquer gasto. Cara, não há pós-graduação que resista a essa quantidade de US, né? Eu brinco, a febre dos US na nossa cabeça. Toda hora você tem que prestar conta. Então, assim, tem que se conversar. Tem que se conversar porque isso tem que ser mudado. Então, estamos fazendo sim, professor, estamos conversando e vamos ampliar essa discussão em breve. Será que as pós-graduações eles têm capacidade para levantar dados sobre seus egressos, inclusive para saber o quanto dos seus egressos continuam na área ou foram para outra área? Não que isso seja necessariamente ruim, mas pode ser que seja ruim também. Então, levantar esse tipo de dado junto às pós-graduações, porque talvez isso seja um indicativo de saturação ou não. Exatamente. Né? Não sei. Perfeito, professor. Olha só, é que a gente está fazendo, é por isso que o sistema de egressos é tão importante, porque a gente começou, o Google Formulário, né, que a gente manda para os programas respondem, às vezes você tem um N distorcido, nem todo mundo responde, porque está todo mundo de saco cheio de responder questionário, a grande verdade é essa, né? Então, muitas vezes não responde, mas o que a gente está pensando fazer? A Daniela do Ziel, inclusive, ela tem um projeto de captação desses dados na fonte. Então, você tem aí o RAIS, que é por CNPJ, e você tem, assim, o Parque Tecnológico está ajudando na concepção de um sistema para a gente poder puxar das fontes fidedignas e poder fazer a filtragem aonde estão os nossos egressos. E aí eu falo egressos de graduação e de pós, porque aí a gente consegue entender, inclusive, por que aquele determinado curso tem tanta evasão. Porque se a pessoa não vê perspectiva, ela vai embora. Então, a gente está criando esse sistema. A ideia inicial era conversar com os programas de pós-graduação e pegar esses dados dos programas. Mas a gente viu que, se a gente não criar um sistema, né, de informação e de coleta desses dados na fonte, a gente dificilmente vai ter informações mais fidedignas. Entendeu? Então, a Daniela Uziel, ela tem um projeto chamado Projeto Egressos da UFRJ, que é com as empresas filhas e com o Parque Tecnológico. Entendeu? Não sei se o senhor conhece a Daniela. Não, conheço. Pois é, a Daniela é uma gracinha. Eu falo sempre dela. Ela não deve estar aqui, mas assim, são pessoas que moram no meu coração. Ela é uma delas. E ela está fazendo um trabalho muito bom. É bom saber que isso está sendo levantado, porque isso é uma das questões que eu acho importante. Eu não sabia que estava sendo levantado. Muito bom. Professor, está sendo levantado a muito custo. Não vou dizer que está pronto, não. Esse processo ainda vai demorar. Tudo bem, eu imagino. Porque não é fácil pegar no RAIS, puxar dali. O RAIS é o CNPJ, né, digamos assim. Inclusive, o governo não atualizou o RAIS, então você tem que pegar a fonte fidedigna. E aí também com a plataforma Sucupira, a gente está tentando ver, assim. Mas a pessoa ideal para a pessoa conversar sobre esse assunto é a professora Daniela Uziel. Se você quiser, ótimo. Eu vou botar o nome dela aqui. Eu vou botar aqui o e-mail do GID, ó. Porque o GID... Faculdade de Farmácia. Isso, a própria. Do Inova CCS, aqui, ó. Ela coordena o GID, o Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho, tá? Daniela vai falar, Denise, mas ela é uma pessoa bastante animada também. Tá bom, muito obrigado, parabéns, mais uma vez. Gente, adoro sempre vir para aqui, né? Professor, é a segunda vez, porque eu fui no Alve, há 10 anos atrás, falar da minha linha de pesquisa, muito engraçada. Estou aqui agora, depois, não imaginava, né, que estaria como pró-reitora. Mas foi ótimo. Obrigada, professor. Bem, então... Que bom te ver assim, bem, com saúde. O seu filho parece muito com você. Todos falam isso. Não tem jeito, né? Ainda bem também. Bem,
Então, merece aí uma salva de palmas, né, professora Denise, pela excelente apresentação. Ficamos muito felizes de ter aqui conosco, nos Seminários Integrados de Sabor e Massuda, e que continue esse trabalho aí que vocês estão fazendo com maestria aí na nossa reitoria. Precisamos da ajuda com o Danilo. Você também está participando dessa. Você também é pró-reitor. É pró-reitor, não, é pró-R2. Faz parte. Tamo junto. De coração. Obrigada, gente. Né? Hã? De coração, né? De coração. Coração, só tem coração, meu filho. Não tem. Então, tá bom. Muito obrigado a todos. Dia 7 de outubro teremos uma palestra muito legal. Esperamos vocês aqui, com a doutora Eliane Moreira, promotora do Estado do Pará e professora da Universidade Federal do Pará, em Direito. Então, ela vai falar sobre o marco temporal, que é outro ponto. A gente adora ponto polêmico também, né? É isso. Então, Pará e o marco... Essa é a tua especialidade, Danilo. Então, tá joia, pessoal. Um abraço aí a todos. Beijo, gente. Obrigada, Sônia. Obrigada, Danilo. Obrigada a todo mundo. Tchau, Beijo, beijo. Tchau. Valeu. Obrigado, Danilo. Valeu. Valeu, um abraço.